Fala galera, e aí, vamos falar de surf? Bom, Ricardo Moscow aqui do outro lado, estamos aqui, temporada número 5, episódio número 10. Esse é o episódio número 121 do Vamos Falar de Surf. Queria agradecer a audiência de todos vocês e a compreensão também, né? Não consegui fazer a pré-análise de El Salvador, ficou super em cima da hora por questões pessoais aí, trabalho, enfim, uma série de coisas. Eu não consegui falar com vocês. E hoje estou correndo aqui, né? Porque continua a mesma doideira a vida, né? Assim como eu imagino a de vocês. Mas, cara, a gente já tem Bells Beach vindo logo na curva. Eu fiz um vídeo curto ali no Instagram para falar para vocês do que rolou, das minhas opiniões a respeito da etapa de El Salvador. Claro que eu vou falar um pouquinho dela aqui agora, mas a gente já tem que fazer a pré-análise de Bells Beach, que já está vindo aí, né? A gente tem praticamente um dia para começar. Pô, temos que falar de Fantasiano, temos que fazer os pics, enfim, uma porrada de coisa. Então eu já agradeço a compreensão de vocês e vamos tocar o barco, beleza? Então vamos falar de surf, está começando. Vamos direto já falar primeiro dessa etapa de El Salvador, né? Foi uma etapa que, graças a Deus, cara, eu fico imaginando assim, sabe quando você convida alguém para ir na sua casa, ou você fala, ó, eu faço um churrasco tal, ou para surfar no pico que você é local, e, meu, tem altas ondas, um dia você vai pegar bom tal, e você convida todo mundo para ir, e quando as pessoas chegam lá, o mar nunca tá bom, ou tá fora da expectativa, tinha sempre aquela conversa de que El Salvador é Jeffreys Bay da América Central, né, enfim, da América do Sul e tal, e nunca tinha se confirmado. E o próprio George Smith sempre foi um cara muito questionado, né? Por ser sul-africano, enfim, surfar tanto Jeffreys Bay, já ter tido 2 vitórias lá, enfim. Sempre ficou esse questionamento e ele nunca afirmou isso, chegou até a afirmar que não tinha nada a ver, que eu achei até uma sacanagem, né? Você não vai na casa de alguém e reclama da comida, né? É até uma coisa desrespeitosa, mas tudo deu a volta por cima. Acho que El Salvador, como um país que investiu tanto no surf, na infraestrutura, né, para receber o circuito mundial e receber também visitantes aí do mundo inteiro para o free surf, eu acho que merece ter um campeonato do WCT com altas ondas, e foi isso que o Pico entregou. A gente viu condições ali perfeitas, com tubo, com manobra. Não foi, eu imagino, o mais clássico que pode ficar e com maior tamanho, mas eu acho que assim os surfistas e principalmente El Salvador, os locais, e até a WSL realmente merecia que tivesse um término aí de circuito nesse nível. Então achei isso realmente muito bacana. São vitórias que, entre aspas, não foram surpreendentes do meu ponto de vista, né? Vou explicar por quê. Cara, o George a gente sabe quem é, e eu falei lá no vídeo, enfim, poxa, um dos maiores ícones do surf de direita que a gente teve na história aí do circuito mundial. E para falar em termos de surf, a gente tem atletas regular footers que são lendas aí nas direitas, então a gente pode falar de Tom Curren, né, a gente pode falar de Joe Parkinson, o próprio Kelly Slater, coloco aí o Felipe Toledo, enfim, e temos os goofy footers também, mas falando de regulares, esses são alguns dos atletas, Shane Powell, enfim, muita gente aí, até vou esquecer de alguns, e isso é só uma confirmação, a gente sabia que um resultado do George Smith poderia vir em algum momento, né, no circuito, principalmente na busca que ele tem pelo título mundial, já tendo sido vice no passado, né, já foi vice-campeão mundial. Então, realmente, a gente sabia que alguma hora ele ia encaixar. E esse evento, ele assim, fez o que a gente espera dele. Quantas vezes eu e vocês, até aqui nas conversas do Vamos Falar de Surf, a gente colocou o George no nosso fantasy e falava, puta, o George acho que vai quebrar nesse evento. E, puta, não dava certo, né? Então foi uma surpresa, mas não foi uma surpresa. Eu acho que o mais surpreendente que aconteceu nesse evento, tanto o George como a Gabriela Bryan, eu acho que foi esse salto que eles deram em busca realmente do título mundial de 2025. Então, os dois entrando aí como contenders. O George um pouco mais atrás, então ainda escalando posições no ranking, porque não tinha tido resultados tão expressivos no começo da temporada. Mas a Gabriela, cara, ela já vem de uma segunda colocação na penúltima etapa, quer dizer, em Portugal. Ela já tinha tido um terceiro, o pior resultado dela tinha sido um nono e agora uma vitória. Então ela já se coloca na segunda colocação do ranking feminino, colando ali com praticamente 1.000 e poucos pontos, 2.000 pontos ali de diferença para a Caitlin Simmers, que teve a sua liderança realmente ameaçada. A gente tinha uma expectativa, eu pelo menos tinha, da Molly Picklum ir um pouco mais longe, a própria Caroline Marks pelos resultados que ela já teve, mas assim, a síntese que eu faço de tudo isso, né, dessa etapa de El Salvador, é que realmente houve um salto de alguns atletas rumo ao Final Five e bagunçando essa disputa do título mundial, que pra gente aqui como espectador é maravilhoso, né? Não tem coisa melhor a gente ter um ano realmente
disputada. E eu espero que essas próximas etapas que vêm agora na perna australiana, elas possam bagunçar ainda mais o ranking. Porque a gente aqui, cara, tá de fora, né? Fácil falar, a gente quer ver a treta mesmo e ver o circuito pegar fogo e ter uma disputa até o último momento para ver quem vai estar no Final Five. É óbvio que a gente quer que os brasileiros estejam bem posicionados, né? Isso principalmente está acontecendo hoje no masculino, então quanto mais atletas no Final Five, melhor, e distanciados aí do resto do pelotão que vem atrás, né? Multinacional, vamos dizer assim. Mas no feminino, né, tendo em vista que a Tati está fora já essa temporada inteira e a Luana não está numa boa posição, né, precisa ter resultados incríveis para poder se colocar na disputa do Final Five. Ela está muito mais lutando para não, né, para passar o corte agora, depois de Margaret River. Eu acho que a gente tem que torcer ali para ter uma treta enorme ali no circuito feminino para a briga ficar mais acirrada e a Caitlyn não ter vida tão fácil. Então, tendo em vista que a Luana não teve um bom posicionamento nesse evento, né? A Luana está na 14ª colocação, ela está a 3 posições aí, que são 10 atletas que se classificam para a segunda metade do circuito, de conseguir passar a linha do corte, né? Ela está, por exemplo, para Lake Peterson, que está ali no top 10, né? A última colocada ali acima da linha do corte, que está com 13.915, a Luana está ali com 10.440 pontos. Né? Ela teve sempre aí nas colocações, não conseguiu passar dessa fase ainda. Então está numa situação complicada, mas eu acho totalmente reversível, tendo em vista, campeã mundial júnior, o nível de surf que a Luana tem, a idade também está amadurecendo como atleta, como pessoa. Então eu acho que ela pode sim conquistar, principalmente por serem ondas de direita, e a gente está indo com ondas com volume realmente de água diferenciado, né? Principalmente Bells Beach agora, e depois também Margaret River. Eu acho que ela pode conseguir sim resultados incríveis e passar o corte. Essa é a maior torcida que a gente tem que fazer, para que a Luana consiga, se vencer etapa melhor ainda, mas sabe, ter quintas colocações, ter terceiras colocações ou vice-campeonato e obviamente vencer, que é a torcida maior que a gente tem para conseguir. Indo para o Final Five agora do feminino, vamos lá. A gente tem na primeira colocação, como eu já disse para vocês, e é sabido, a Caitlyn Simmers, continua com a Laika amarela, né? Teve um bom resultado, sim, em El Salvador, ficando com a terceira colocação, então está em primeiro com 28.630 pontos. Na segunda colocação, né, subindo 3 colocações com essa vitória, vem a Gabriela Bryan com 26.495 pontos. Então, assim, colando mesmo na bota, tá pegando fogo. E olha que doideira, ó. A Molly Picon, que está em terceiro, caiu uma colocação, estava em segundo antes, ela está com 26.055 pontos, né? Ela que teve uma terceira colocação, então não foi um resultado ruim. Ela continua na briga. A Caroline Marques, que está na 4ª colocação, sim, não teve um bom resultado. Ficou com a 9ª colocação, está com 22.100 pontos. E a Tyler Wright também caiu mais uma posição, né? Ela ficou também na 9ª colocação, está com 19.965 pontos. Então, lembrando para vocês, essas são as Final Five, e a Luana está ali, estacionada na 14ª colocação. É uma situação ruim? Mas eu acho que é totalmente reversível, tendo em vista o imbróglio que está o circuito feminino nessa temporada. Não tem nada realmente de fato assim definido. Então a gente precisa acompanhar os desdobramentos aí que vão vir pela frente. No masculino, cara, a gente teve performances incríveis, né? O Ítalo surfou demais, continua liderando o ranking disparado, tá com mais de 8.000 pontos de distância para o segundo colocado aí, que é o Ethan Ewing. O Ítalo tá com 28.630 pontos. Conseguiu uma 5ª colocação, né? Quer dizer, o pior resultado que ele tem no ano é um 5º, é uma 4ª de final. Então é sensacional. O Ítalo surfou muito, quebrou, mandou aéreos insanos. Um adendo que eu posso fazer para vocês, acho que eu vi manifestações na internet e eu achei que essa etapa pecou um pouco durante algumas baterias em determinados períodos do evento, é a escala que os juízes estão usando, né? A gente viu baterias decididas ali, por exemplo, a do Alejo com o Cole Hauschman no empate pela maior nota do Cole, que eu achei uma nota muito alta, achei que a outra onda do Alejo poderia ter sido mais valorizada, então eu acho que ele merecia sim aquela vitória, mesmo que fosse por uma diferença de 0 picas que a gente fala aqui, mas nesse caso o 0 picas foi ao contrário para o Cole Hauschman. Eu não acho aqui particularmente, apesar de eu ficar puto e desconfiado também, assim como todos vocês, que dá para fazer combinação de nota para chegar num detalhe tanto, sabe, na casa decimal e coisas assim, entendeu? E até casas abaixo. Eu acho isso realmente muito difícil. Mas assim, a gente fica com a pulga atrás da orelha. O que eu já falei várias vezes aqui, para quem acompanha o Vamos Falar de Surf faz tempo, né? O que me deixa meio cabreiro
são as distâncias de notas. Isso a gente vê muito, sabe? Juiz dando nota com, um ponto de diferença na escala de um juiz para outro. Quando você tem uma coisa que é decidida no décimo, enfim, coisas assim, eu acho que um ponto é muita coisa. E isso acontece direto, sabe? Eu até entendo, olha, o nível do surf subiu muito, para tirar uma nota 10, uma nota 9, uma nota 8,5, vai ter que debulhar. Mas assim, essas diferenças de escala, sabe, de cada juiz, assim, na hora de dar as notas, isso realmente me incomoda muito. Eu acho que é uma questão que a WSL tem que levar para o juiz, o Red Judge tem que ver isso e acertar, cara, porque acaba trazendo essas questões, assim, não só de injustiça nas baterias muitas vezes, mas, de novo, é a gente se sentir meio idiota. Aquela coisa que eu falo várias vezes, a gente acha que a gente entende e quando a gente vai dar uma nota, tem juiz que deu com um ponto de diferença para cima, o outro, às vezes, 1,5 ponto de diferença. Então, fica ridículo. Dando sequência aqui, eu vou falar primeiro dos Final Five, tá? E depois eu vou falando de cada um dos brasileiros para a gente seguir, já partir para a Bells, tem Fantasiando para a gente falar. Eu vou falar do time também do Fantasy que eu montei no Fantasiando também, dos vencedores, né, do ranking overall. E a gente também falar dessa próxima etapa que vai vir de Bells e fazer os picks. Vai ser um podcast um pouco mais longo, mas é isso aí, galera. Então, conto com a companhia de vocês. Lembrando, segue aqui, @vamos falar de surf. Não sei se eu apontei para o lado certo, que eu estou em outra tela. Mas é isso aí, vocês já entenderam aí. Segue e compartilha com a galera, vamos chamar para seguir aí, dar essa força aí para Vamos Falar de Surf, que é feito com muito amor, né? Por isso que às vezes eu tenho que desaparecer, não consigo fazer no dia, mas a gente vai tocando o barco, né? Então vamos lá. Então o Ítalo tá nessa debulhação, cara, disparadaço, confortável em relação a corte, confortável até em relação a Final Five. Eu acho que a gente pode ter uma confirmação do Ítalo se ele tiver uma vitória agora em Bells, né? Que ele já venceu, enfim. Ou qualquer outra coisa do gênero, eu acho que a gente pode ver uma confirmação do Ítalo no Final Five muito até, eu não sei matematicamente se dá para ser antes do corte, mas eu acho que ele pode se confirmar no Final Five assim com uma antecedência absurda se ele continuar nesse nível de resultado, pensando que a gente teve 4 etapas estamos indo para a quinta e o Ítalo já tem praticamente um evento de vantagem aí em cima do segundo colocado, que é o Ethan Ewing, que tem uma vantagem interessante, né? O Ethan está ali, surfou muito nesse evento, realmente o surf de borda dele é incrível, é um surfista sensacional, muito inteligente competitivamente, competente também, vai nas baterias e faz o que é necessário muitas vezes para passar, mas falta aquele temperinho, né, cara, ainda, né? Eu acho que essa é uma grande diferença, mas a gente sabe que essa consistência fala mais alto, né? Então é uma coisa forte que ele tá ali com 20.235 pontos, né? Lembrando que o Ítalo, novamente, está com 28.630. O Iago, cara, subiu uma posição com esse resultado. Depois da vitória que ele teve em Portugal, ele fez uma quinta colocação. Não conseguiu repetir o feito da temporada passada com a segunda colocação, mas é um resultado sensacional, cara, que já o colocou ali em briga direta pelo Final Five. E não só isso, né? Ele subiu uma colocação, ele estava em quarto, então ele já estava lá, mas eu acho que ele vai se distanciando e pegando essa energia, principalmente por essas sequências de direitas, né? Saindo de uma onda mix, como eu falo sempre, que era Portugal, direita e esquerda, indo para uma direita e já conseguindo uma quinta colocação, acho que é uma injeção de ânimo para que ele detone nessas etapas para frente, nessas outras direitas, que a gente sabe que o backside tem essa diferença. Tanto o Ítalo como o Iago têm usado a arma principal deles, além da velocidade, da criatividade, de uma porrada de coisa, e da genialidade que eles têm, eu acho que também a questão do aéreo. Eu acho que isso é muito importante e os diferencia demais do resto do pelotão, porque são pouquíssimos atletas que conseguem ter a lucidez de ondas tão extensas, né, que é o que a gente está vendo agora, geralmente point breaks, conseguir encaixar uma linha e ter a criatividade de prever, né, as ondas e encaixar na linha esses aéreos, essas manobras mais radicais que potencializam muito a escala da nota, né? Então eles conseguem transformar um 5 num 8 e os outros atletas acabam ficando perdidos ali. Eu acho que é uma grande vantagem. O Iago está com 19.755, então a gente está falando aí de menos de 1.000 pontos, uma vantagem pequena aí para o Ethan Ewing para ele ir para a segunda colocação. Então estou torcendo muito. A gente sabe que o Ethan está indo para as direitas, né? Continua essa sequência. Ele pode sim vencer uma etapa, ter resultados incríveis, mas o Iago está na bota, está de parabéns. Foda, sensacional, galera. Muito bom. O Beron Mameia caiu 2 colocações, né? Teve um péssimo resultado aí nessa etapa, ficou ali na 17ª colocação, não perdeu de cara, mas saiu ali no round 3, está com 18.745. Tendo em vista que ele teve aquela vitória em Pipeline
e depois ele teve essa terceira colocação em Portugal, ele ainda está muito bem posicionado ali no ranking. A subida maior foi a do George, né, que se colocou no Final Five, então está ali na quinta colocação, com 17.970, principalmente por causa dessa primeira colocação que ele teve agora em El Salvador. E olha que doideira, galera. Ele não tinha conseguido passar da nona colocação nas duas etapas anteriores, e em Pipeline ele tinha perdido no round 3, então tinha uma 17ª colocação. Uma vitória só já o catapultou, né, para a quinta colocação do ranking. Então, fica uma referência para a gente pensar nos próprios brasileiros, que estão abaixo aí até da linha do corte, que não são poucos. Um resultado foda que eles tiverem daqui para frente, uma vitória, uma segunda colocação, vão fazer eles subirem muito, porque tem muita gente ainda que não se encontrou nessa temporada. E pessoas ali, que eu vou falar daqui a pouco, que tem um histórico de estarem em disputa de título mundial. De quem que eu estou falando aqui com vocês? Eu estou falando principalmente do nosso amigo ali, Griffin Colapinto, cara. O Griffin Colapinto está na 26ª colocação. Depois dessa etapa ele caiu 6 posições, né? Ele teve 3 17ª colocações. Então está muito abaixo aí, está numa situação complicada. E realmente a gente fica nessa reflexão dessa coisa que eu estou falando, desse engate, de no nada pegar um embalo e subir. Ele também, se conseguir um resultado bom, cara, ele vai subir no ranking. Continuando falando aqui dos brasileiros, a gente não pode deixar de falar desse gênio, cara, desse cara que merece muito esses resultados e um dos atletas mais experientes, né, o mais experiente até, na minha opinião, dentro do WCT hoje, até falando do pelotão inteiro em termos de tempo de circuito, junto com o George Smith, né, com alguns outros atletas, que é o Miguel Pupo, cara. O Miguel deu aula nesse evento, falei isso lá no vídeo, surfou demais, muito preciso, com uma linha muito encaixada, as pranchas dele realmente estão muito boas, cara. Dá para ver que o encaixe do Miguel no equipamento tá sensacional, assim. Ele teve uma quinta colocação, conseguiu aí esses 4.745 pontos importantíssimos e subiu 3 colocações, quer dizer, se recuperou, tá com 15.565. Só para vocês terem uma ideia, quem que tá acima dele é o Léo Fioravante com 15.770. Então, assim, ele tá muito próximo realmente de entrar no Final Five. E tá indo para ondas, cara, que encaixam realmente no surf do Miguel na questão de linha, né? Eu acho que ele conseguindo colocar também no meio do caminho essas manobras aéreas, assim como o Felipe e o Iago, eu acho que ele pode sim ter resultados incríveis. Esse vai ser um fator que o George Smith vai usar bastante. Eu acho que o Beron Bameia também pode usar como regular footer, também tem uns aéreos. Assim, vou até, desculpa aí, mas vou falar assim uma coisa. Eu acho que tem que refletir muito sobre essa estratégia para esses próximos eventos, porque esse salto para o Final Five, o Miguel tem uma vantagem depois que a gente passar e for para o Tahiti, coisas assim, que ele pode quebrar muito vindo para o Brasil e tal, que são ondas que com certeza o favorecem. Mas ter bons resultados agora em Bells Beach, principalmente na minha opinião, eu acho que já pode ser uma coisa assim que vai embalar ele total, para ele manter esse ritmo. Mas assim, quebrou, cara. 7º lugar nesse momento, um cara com a experiência que ele tem, com a expertise, com talento, com a genialidade, com tudo. Eu acho que o Miguel tá, sim, rumo ao Final Five. A gente descendo ali, o Felipe Toledo, que a gente esperava pra caramba, um puta resultado, mas é isso, tá embalando. Vi imagens dele no Free Surf também, pô, El Salvador, muito legal, meteu a galera no helicóptero, deixou passear por tudo quanto é lugar, assim, muito bacana. Felipe surfando demais, cara, ele vai pra Bells, lugar que ele já venceu, lugar que ele já foi vice. Então, assim, grandes expectativas. Amargou um posicionamento nesse evento, uma 17ª colocação, que era inesperado, mas foram circunstâncias da bateria. E achei até que, assim, para a galera do México, principalmente para o Alan Cleland, muito bacana ele falando que o Felipe é uma das grandes inspirações dele. Então, acho isso maravilhoso, a humildade também do Alan e esse ícone do surf que é Felipe Toledo, né? Então, a gente não pode descartar, ele pode muito bem vencer as 3 próximas etapas que ele já venceu, apesar da Gold Coast agora não ser Snapper Hawks sem Burley, mas ele mesmo já competiu no Mundial Pro Junior lá, quando o Caibelli foi campeão. Então, assim, tá acostumado com o pico, tá acostumado com as direitas, então acho que o Felipe pode ter um salto absurdo, não só se colocar no Final Five, mas muito próximo, talvez, até a liderança do Ítalo Ferreira. Então, acho que ele é um cara que tá pegando no tranco aí, né? E é o campeão mundial que tá mais bicampeão mundial, né? Junto com o Ítalo Ferreira, que é aquilo, cara, ele do nada pode realmente dar esse salto. A gente tem o Ian, que caiu 4 colocações, né? Também ficou na 17ª colocação, tá com 9.010 pontos ali, na 18ª, caiu 4 posições. Tá muito próximo, cara, do Conor Lorelli, que tá acima dele, do George Pitar, do Marco Mignot, né, que tá na 15ª.
está acima da linha de corte, mas precisa de resultados expressivos nessas etapas, né? Então, realmente ele não é desconhecido nessas etapas, ou desconhecido não, eu digo, ele é um cara que já foi para esses picos, então pode ter sim um resultado excelente, mas em alguns momentos aí vai ter que tirar coelho da cartola, porque nesse momento do circuito, do nível que está o surf hoje, que é uma coisa absurda, tem que ter coelho na cartola e tirar a hora que puder, né? Tendo visto o que ele fez na Gold Coast no ano passado, né, na própria perna australiana, durante o Challenger Series, enfim, o Ian tem tudo, cara, para ter um resultado foda e voltar para as posições que ele estava ali no começo do circuito. Até porque, porra, tô doido para ver o Ian pós-corte ou até no Final Five, pô, quer dizer, o cara surfando feed ali, vai dar muito trabalho para muita gente. Aí a gente passa a linha do corte dos 22, né? O atleta que está ali um pouquinho acima, né, na 22ª colocação, é o Seth Muniz, mas a gente já tem na sequência o João, que teve um bom resultado, né, uma 9ª colocação, o resultado, ele repetiu o resultado de Pipe, né, subiu 2 colocações, está em 23º, então está logo abaixo da linha de corte, está indo para a Bélgica, ele já teve aquela bateria incrível com o John Florence, foi o único cara que bateu de frente com o John num determinado momento, desculpe, no circuito, então acho que vem com tudo. A gente sabe que o João também é um cara que gosta de volume de água, de uma série de coisas, está se encaixando aí nessa temporada, então acho que pode vir com tudo e passar o corte, estou muito na torcida, obviamente. O Alejo, que está na 20ª colocação, conseguiu subir uma, ficou na 9ª colocação, está em 28º ali. Foi foda, cara, doeu aquela bateria com o Cole Rauschman, doeu. Doeu, e aquilo tudo que eu falei antes para vocês, até me adiantei, né? Ficar tão puto às vezes que a gente se adianta na análise, mas assim, eu acho que o Alejo tem tudo para conseguir, principalmente porque são ondas de linha, de direita. Eu vi que o Adriano tá no corner dele, então, pô, o Alejo tem o surf, cara, tá com os equipamentos muito bons. Ele encaixando também essas manobras aéreas, esses laybacks, esses snaps que ele tem, que também são sensacionais, eu acho que ele tem tudo para conseguir um resultado incrível e sair dessa posição, passar a linha de corte. DVD caiu 6, está na 29ª, logo na sequência aí do Alejo, a gente tinha bastante expectativa. Eu vi que ele pegou umas pranchas novas agora da Slater Designs lá na Califórnia. Então acho que vamos ver o equipamento, se é algum acerto, se é alguma coisa, mas a gente sabe que ele surfa muito. Vem essas direitas pela frente, ele pode sim conseguir excelentes resultados. Ainda não encaixou nessa temporada, seu melhor resultado foi na segunda etapa, uma 9ª colocação. E o resto ele não perdeu de cara em nenhuma, mas vem uma sequência aí de 17º, espero aí que ele tenha esse resultado. Ele está empatado com o Alejo Muniz, com o Hansi Buchian, então essa galera está na mesma linha, o próprio Crosby Colapinto também na mesma posição, então não é pouca gente, surfistas de altíssimo nível aí, que ainda não encaixaram, é que a gente está indo para a 5ª etapa agora, né? Então depois a gente tem 7 para o corte, então a situação realmente está mais crítica, mas enfim, faz parte do jogo, e acho que nesse mix todo que eu falei é aquilo, a gente vê a situação do George Smith, basta um super resultado para você, sabe, subir que nem um foguete ali para o topo do ranking. A gente tem o Ian Gentil ali na 30ª, né, que representa o Havaí, não está contando pontos para essa temporada, mas está participando de todas as etapas por causa da desistência do Gabriel, torço muito para que ele tenha um bom resultado, excelente surfista. O Samuel está em 32º, subiu uma posição, né? Está com 4.255 pontos, empatado com o Edgar Grogia ali na 33ª colocação, com a mesma pontuação. O Edgar acabou perdendo de cara nessa etapa, eu tinha grandes expectativas, acho que vocês também, que ele fosse detonar aí, né, nas direitas. O Samuel também, Samuel surfou muito nesse evento, todos estão surfando demais, né, cara? Não é por falta de surf, eu acho que é só falta de encaixe. Às vezes o que eu vejo no Samuel, aquela prancha do Homem-Aranha é animal, mas às vezes eu não sei, cara, se a prancha não tá pequena, às vezes eu tenho essa impressão. O Edgar tá na primeira vez no circuito mundial e tem todas essas adaptações, essa loucura toda que é o WCT, então acho que tá nesse período também de adaptação, mas eu acho que os dois, sinceramente, são atletas que eu não me surpreenderia em terem resultados incríveis nessas próximas aí, sinceramente, de ter vitória, de fazer final, semifinal, de dar show no evento, de verdade. Tem os aéreos, tem a velocidade, tem os carves, tem o arrojo necessário também, acho que em termos de, sabe, de ser arisco, assim, aquele surf porrada, agressivo, contemporâneo. Então acho que eles podem ter resultados foda. De novo, vou repetir, basta um puta resultado, 2 resultados para subir, porque o ranking realmente tá muito balançado, né? É o que eu estava falando para vocês, por exemplo, do Griffin Colapinto e outros atletas aí que a gente tem uma grande expectativa e que ainda não conseguiram encaixar. A gente tem 2 ex-Final Five, como é o caso do João e o caso do Griffin, abaixo da linha de corte.
Então, assim, isso dá uma noção do que realmente está acontecendo no circuito masculino agora em 2025. Mas vamos para cima. O que eu vou fazer agora? Primeira coisa aí com vocês. A gente já está sabendo aqui da previsão, tá? Vai entrar altas ondas em Bells, grandes chances da gente ter o início do evento já no primeiro dia, no dia 18, que para nós vai ser amanhã aqui também o dia 17, né? Eles já estão no dia 17 lá na Austrália. Olha, tendo altas ondas rolando no Bells Bowl, a gente tem que, de novo, é mais ou menos a mesma configuração de time que a gente vai fazer e fez em El Salvador, tá? Antes de eu montar e falar do time que eu montei agora para Bells, eu quero falar dos vencedores aí do Fantasiando dessa última etapa, tá? Então, vou passar aqui para vocês, lembrando que é o Vamos Falar de Surf, interrogação, exclamação, espaço oficial, tá? Não tem senha para entrar, dá tempo de ganhar a premiação e participar aí do Fantasy mais raiz do mundo do surf, feito aqui com o maior amor. Eu queria de novo agradecer a todos vocês que participam, eu queria de novo agradecer o Flávio pelo deck ali da Bullies que ele forneceu aqui de bom grado para o Vamos Falar de Surf, sensacional, realmente, porra, não tenho nem o que dizer, né? Esse último evento, vamos voltar agora para o evento número 4, que foi El Salvador. O vencedor, cara, foi o Tomás Kona. Tomás, meu brother aí, cara, sensacional, parabéns, olha, foi do caralho, venceu bem, mas assim, teve alguém na tua bota ali, Cláudio Baratinha, colando aí, segundo excelente resultado, tá na segunda colocação. Tivemos o Layback Heroes aí, não sei seu nome, ó, pelo menos, pessoal, se manifeste ali no Vamos Falar de Surf no Instagram, na plataforma de áudio ou no YouTube, enfim, dá um alô ali para mim, adoro aí conhecer vocês, é um prazer. Layback Heroes ali na terceira colocação, parabéns. Tivemos o Gabriel na quarta colocação também, com 501,94 pontos. E o RTM Surf aí, Rafão, meu irmão, porra, meu irmão de sangue mesmo, né? Não só brother, também tendo um bom resultado, cara, 489,45 pontos. Tá todo mundo na bota, cara, não tem muita coisa resolvida. Tomás, parabéns novamente pela vitória e vamos ver o overall, porque já deu uma embolada aí geral. Ó, na primeira colocação tá o Tomás, tá com 1926,99 pontos. Bozó continua aí, o Bozes, né, na segunda colocação com 1868,95. Grande Benjamin aí, filho do Flavião, quebrando nessa temporada na terceira colocação com 1849,35. Cláudio Baratinha na quarta colocação com 1845,30. E o Gabriel, com esse resultado, está na quinta colocação com 1830,19. Parabéns aí para todos vocês. Sensacional. Eu achei num determinado momento nesse evento que eu fosse quebrar tudo. Quebrei a cara. Né? Fiquei tô na 20ª colocação do ranking. Enfim, né? Na casa de ferreiro, o espeta de pau, né? Então não tô tendo sucesso aí para realmente conseguir os meus resultados. E eu vou falar agora do meu time, então, que eu montei para Bells Beach. No feminino, eu coloquei no Tairei a Gabriela Bryan, tendo visto o momentum, né, o momento que ela está vivendo no circuito mundial e tudo mais, eu coloquei ela como meu X2, meu atleta vezes 2 aí nessa etapa para dobrar a pontuação. No Tier B, eu coloquei a Tyler Wright, que já venceu esse evento, enfim, quebra lá em Bells Beach, conhece aquela onda com a palma da mão. E coloquei a Lake Peterson, que eu acho que pode ter um excelente resultado. Eu já falei várias vezes, é de Rincon, tá acostumada com direito, esperava pra caramba dela em El Salvador, enfim, não teve ainda o resultado que eu esperava nessa temporada 2025, mas eu acho que ela pode vir com tudo realmente por esse evento, até por ser uma onda um pouco mais lenta, com volume de água, que em determinados dias se compara ali a Rincon, né? Já tive a oportunidade de surfar lá, não em Bells, em Rincon, que até tem uma seção lá nomeada na região ali no pedaço de Bells Beach, tem o Inky Pop, tem Rincon também, que é uma onda que é muito similar, então acho que ela pode quebrar tudo. E eu coloquei no Tier C a Luana Silva, cara, que tá com o frontside muito afiado, que dirá o resultado dela com o título mundial júnior. Eu acho que ela pode quebrar tudo aí nessa etapa e conseguir um resultado excepcional. No masculino, no Tier A, eu coloquei o Ítalo Ferreira, o brabo ali, obviamente, e coloquei o Ethan Ewing. Eu poderia ter colocado o Iago, mas eu estou levando em consideração, tentando racionalizar para ver se eu tenho um resultado melhor, né? Não só com o coração. Mas assim, o Ethan já venceu essa etapa, até a mãe dele já venceu essa etapa. Então eu coloquei dois atletas que têm um histórico realmente de vitória lá. No meu Tier B, coloquei o Felipe Toledo, obviamente, meu X2, um atleta que a gente sabe que também já venceu lá e já teve resultados excelentes. Então eu estou colocando as minhas fichas aí no Felipe Toledo para ser o melhor atleta aí nesse evento. Coloquei também o João Chumbinho,
Coloquei o Jake Marshall, que eu acho que é um cara que se enquadra muito bem nas direitas ali da Califórnia, né? Então, pô, vai se encaixar. A gente tem que ver a questão também, Bells é muito frio, então tem esse fator também da adaptação à temperatura da água. E também o Matthew McGillivray, cara, que vem de um puta resultado, e não posso deixar de dizer, é de Jeffers Bay. Então é um cara que já teve excelentes resultados em Bells Beach, eu acho que pode vir com tudo, que ele tá num ano excelente aí. E no Tier C, eu coloquei, como eu disse para vocês ali analisando o ranking e tudo, né? Eu coloquei o Samuel Pupo e o Edgar Grogia aí para serem os meus atletas no Tier C, tá? Quem quiser alguma sugestão, quem quiser alguma coisa, enfim, dá para mixar muito bem, dá para colocar mais goofy footer. Tem outros atletas de frontside, Paul George é uma excelente escolha, o próprio Iago é uma excelente escolha, né? O Miguel é uma excelente escolha. A gente tem muito atleta bom, Aleja é uma excelente escolha. Enfim, DVD é uma excelente escolha. Enfim, tem muita gente aí para colocar. No feminino a mesma coisa. Dá para mixar muito bem. Eu não coloquei, por exemplo, a Caitlin Simmons, que eu sei que pode detonar. A Molly Picklum também, que é uma das melhores surfistas aí de direita que a gente tem no circuito mundial na atualidade no feminino, que também pode quebrar. A própria Caroline Marks de backside. Então tem muita coisa para fazer. Espero que vocês, com consciência, montem bons times. Eu tenho certeza que vocês vão montar, porque eu só tomo pau aqui no Fantasiano, entendeu? Eu sou o host, mas né, quem tá aqui montou a liga, mas no fim, resultado mesmo, quem pode dar aula aqui são vocês, motivo muito de orgulho aqui, na minha opinião, e no meu coração de vocês realmente quebraram. Eu fico muito orgulhoso mesmo, de verdade. Imagina aí o que vocês estão fazendo por aí nas outras ligas que vocês participam. Bom, Bells é uma das etapas mais tradicionais aí do circuito mundial, acontece lá em Vitória. Enfim, até queria agradecer ao Lelê, né, o Alessandro aí Bordon, o Lelê, meu grande amigo, que mora na Austrália, estava em Bells Beach aí na semana passada, me mandou umas mensagens, estava rolando um swell épico, grandão, ele surfou lá, é um excelente surfista, e estava comentando sobre o power da onda, né, como realmente é aquela massa d'água, o volume, você bater no lip ali, agredir, não é simples, né? Então a gente olhando de fora às vezes acha, ih, tá macia essa onda aí e tal, não sei o que, é fácil, os caras ficam só carveando e tal, mas o buraco é muito mais embaixo, né? Então a gente tem que ter essa consciência quando a gente analisa uma onda desse nível, não é à toa que ela tá lá. A gente já teve a vitória histórica do Adriano de Souza, tivemos a vitória histórica do Ítalo Ferreira, tivemos a vitória histórica da Silvana Lima, né? Quer dizer, quantos resultados positivos dos brasileiros. A gente já teve vice-campeonato, por exemplo, do Teco Padarates. Já tivemos performances incríveis. Eu lembro de uma bateria que o Fábio Gouveia detonou o Taj Burrow ali no auge do Taj. Né? O último vencedor foi o Cole Rauschman naquela vitória. A vitória em si não polêmica, mas a trajetória polêmica, né? Em 2024 tivemos o Ethan, Felipe em 2022, John em 19, o Ítalo em 18, que foi essa que eu falei para vocês. O George já venceu em 2017, surfando demais. Aí a gente vai para o Mick Fanning, que é o cara que mais venceu essa etapa. O Adriano, que eu falei para vocês, foi em 2013. A Silvana foi em 2009. A gente tem a Sally, por exemplo, que está no circuito hoje. Cara, a Sally já venceu essa etapa 2 vezes, cara. Entendeu? A própria Tyler Wright também já venceu 2. E a última campeã no feminino foi a Caitlin Simmons. Então, a gente tem atletas com histórico muito positivo aí para esse evento. Mas vamos para o Hit Draw, para a gente fazer os picks logos, né? Estou aceitando picks também, mas vamos lá, vamos fazer os picks. Vamos lá, vamos embora. Vamos começar pelo feminino, então, para a gente agilizar. Então, round de abertura, primeiro e segundo colocados passam. Vamos ver aí como é que está a cabeça da galera em relação a quem passa essas primeiras baterias. Primeira bateria do feminino, round 1. Gabriela Bryan, Brisa Hennessy e Nadia Erostarbe, que está vindo aí substituindo a Tati. A gente também teve a saída agora já definitiva da Juane Defei, por causa da gravidez também nessa sequência do circuito. Cara, eu vou de Gabriela Bryan. Tá no meu fantasy, tá vindo quebrando. A Brisa é muito perigosa. A Nadia Erostarbe tem um surf muito power nessa basca. Mas pela experiência e pelo momento, novamente vou repetir, vou de Gabriela Bryan. 78% dos picks com a Gabriela, 18% com a Brisa, 4% aí com a Nadia Erostarbe. Bateria de número 2, Molly Picklum, Vahine Fierro e Ellie Harrison, que vai ser a convidada aí desse evento, junto com a Carly Shanahan, que também conseguiu a sua vaga. As vagas vêm através das triagens locais. Você também tem outros fatores aí que são envolvidos nesse sentido. Acho bacana, né, os eventos que tem triagem local.
Então eu acho isso sensacional, que você dá uma oportunidade para a galera, e geralmente os grumets ali, né? A nova geração que está surgindo naquele lugar é que acaba tomando de assalto ali, e às vezes vem aqueles locais já consagrados, velhos conhecidos, como a gente tem no caso, por exemplo, de El Salvador, que sempre entra o Brian Pérez. Eu torço para que El Salvador, num determinado momento, também possa entrar uma atleta do feminino. Na Austrália, como um dos grandes berços aí do surf, né? A gente sabe que tem atletas de qualidade em praticamente todos os lugares, né? Em todos os lugares, então sempre tem alguém da nova geração. Quero ver como é que a Varrine vai performar nessa onda, né? Principalmente de backside. A Ellie, conheço pouquíssimo do surf dela, muito pouco mesmo. Mas a Molly a gente sabe, nem tem o que pensar, Molly Picon. 83% com a Molly, 9% com a Varrine Fierro e 8% aí com a Ellie Harrison. Bateria de número 3, a líder do ranking, Caitlin Simmers, vai enfrentar a Lake Peterson e a Carly Shanahan. Cara, eu coloquei a Lake no meu fantasy, acabei de falar para vocês, mas a Caitlin é foda, né, meu? Eu penso assim, apesar da genialidade da Caitlin, da linha tal, talvez com uma condição de mar maior, a agressão da Lake Peterson pode ser maior nas ondas, entendeu? O power, né, tá mais encorpada, mais experiente, eu acho que eu vou colocar a Lake para passar. 88% com a Caitlin Simmers, 8% com a Lake Peterson, 4% aí com a Carly. Vamos embora para a bateria número 4. Caroline Marks, Bella Kenworth e Sally Fitzgibbons. Pô, já falei para vocês da série com 2 vitórias aí em Bells Beach, muito experiente. Caroline, campeã mundial, campeã olímpica, quebra de backside. E a Bella Kenworth como Hulk, mas quebrando, cara. Ainda com aquela proteção no joelho, né? A gente tem observado isso. Mas assim, não tá se poupando em nada, cara. Porque eu acredito que é muito mais para preservar do que ela tá com essa contusão ainda, né? Tá em processo de término de cura. Meu, ela quebra, cara, a Bela. Tô muito impressionado mesmo. Foi demais, cara. Mas assim, apesar da Caroline tá nesse auge, vamos dizer assim, total, a Célia é muito experiente e Bells é uma onda que a experiência conta muito. Que dirá Adriano de Souza, cara, que se dedicou muito a essa onda para conseguir a sua primeira vitória, e a vitória dele, a primeira vitória de um brasileiro na história, tirando a Silvana Lima, né, no masculino no caso, em Bells Beach surfando muito, batendo Net Young. Eu vou de Sally. Vamos lá. Essa já está mais disputada. Ó. Caroline com 67%, Bella com 12%, Sally com 21%. Bateria de número 5, Tyler Wright, Erin Brooks e Luana Silva. Desculpa, gente. Olha, a Tyler eu falei para vocês, cara, muito experiente nessa onda. Já venceu aí mais de uma vez. A Erin, a gente ainda não viu ela encaixar nesse ano, surfando muito, claro, mas assim, não sei como é que ela vai se comportar nessas direitas mais cheias. Eu esperava que ela trouxesse mais elementos de radicalidade, de manobras progressivas, como reverses de backside, que eu ainda não vi encaixados no circuito feminino. Eu acho que essa pode ser uma jogada que a atleta de backside que conseguir encaixar isso na linha vai ter muito sucesso. E os aéreos também de backside, né? Que a gente não viu ainda. Então eu tenho essa expectativa. E a Luana, cara, com uma linha muito sólida e muito power, né? De brasileira, mais radicada no Havaí, né? Nasceu e cresceu no Havaí, tá acostumada com power e tem esse arrojo. Eu acho que a Tyler passa em primeiro e vou colocar a Luana passando junto também, tá? 58% com a Tyler, 33% com a Erin Brooks e 9% aí com a Luana Silva. Bora, Luana, vamos para as cabeças. Bateria de número 6, Sawyer Lindblad, Isabella Nichols e Betty Sakura Johnson. Sawyer tá surfando muito, né? A gente sabe, Isabela acabou de vir num puta resultado e vai estar em casa ali na Austrália, de frente para essa onda, experiente. Teve bateria polêmica contra a Caitlin Simmers ali no passado. E a Betty Lu, cara, surfa demais, mas ainda não encaixou nessa temporada 2025. Tendo em vista o momento também, vou seguir a mesma linha, né? Ela que fez a final em El Salvador com a Gabriela Bryan. E por ter tido resultados até injustos, dependendo do ponto de vista, em Bells Beach, eu vou botar a Isabella Nichols para passar. Vamos lá. 49% aí com a Isabella Nichols, 30% com a Sawyer Lindblad e 21% com a Betty Lu Sakura Johnson. A bateria mais disputada aí na escolha dos fãs nesse round de abertura. Agora vamos embora direto aí pro masculino. Primeira bateria, Rio Aida, Crosby Colapinto e Michael DeVolt. Cara, 3 regular footers, 3 atletas que estão surfando muito. Apesar do Crosby ser um cara encorpado, muito power e tudo mais, o Rio é muito rápido, cara. E o Imai é aquela incógnita que eu sempre falo para vocês. Vou de Rio Aida. Bora, Rio. Ó,
49% com o Crosby, 44% com o Rio Aida e 7% com o Michael DeVolt. Olha que bacana essa projeção que o Rio Aida tem, né, cara? Que ele tá ganhando, muito merecida. Dele já tá no gosto da galera, né? A galera já metendo no fantasy contra um queridinho, vamos dizer assim, da indústria e tudo mais, que é o Crosby, né? Irmão do Griff, tem toda aquela bagulho, surfa demais, obviamente, mas assim, o Rio já nessa posição que a galera já vai, mano, o Rio, olha aí, já tá muito próximo. Bateria de número 2, com 2 brasileiros, hein? Beron Mameia, João Chumbinho e Samuel Pupo. Cara, eu vou botar o João e o Samuel passando também, porque o Beron, ele surfa demais, mas às vezes os carves dele são lindos, ele tem, enfim, surfa muito, mas às vezes eu acho o término de algumas manobras dele na transição, ele se perde um pouco. Assim, é minha opinião aqui pessoal, tá? Aqui eu tô fazendo crítica. Vai lá pra água fazer, otário, né? Enfim, mas é isso aí, tô aqui para isso. Eu acho que o João passa com o Samuel também. 39%, ó, 40, vamos falar de cima para baixo, né? 42% pro Beron Mameia, 39% pro João e 19% aí pro Samuel Pupo. Vambora, galera, vamos debulhar o Beron aí nessa porra. Bateria de número 3, bateria dos carves de frontside aí de alto nível. Agora é show de carve, né? Tem que mixar com os aéreos. A gente vai ter George Smith, Jorge Pitar e Edgar Grogia. Cara, pela experiência na onda, eu vou colocar o George Smith para passar. O Jorge Pitar a gente viu o que ele fez ano passado lá. E vou botar, para mim, para passar, o George Smith e o Edgar Grogia. Apesar do Edgar estar chegando agora em Bells, eu acho que é uma onda que ele tem muita velocidade, é muito power. Então, acho que ele pode se encaixar muito bem nessa onda. 70% com o George Smith, 25% com o Jorge Pitar e 5% com o Edgar, cara. Vamos, Ed, quebra tudo, mano. Prova o contrário aí para essa galera aí do contra. Enfim, bateria de número 4, Iago Dora, Ian Gouveia e Ian Gentil. 2 Ians, 2 brasileiros e de coração também, né? No mix da família, 3 brasileiros nessa bateria. Eu vou, cara, de Iago Dora vencer nessa bateria. O Ian, cara, surfa demais. Ele pode muito bem levar essa bateria ou passar na segunda colocação, porque ele vai estar de frontside, surfa muito, estiloso, rápido. Mas o Ian Gouveia também, cara, pode quebrar tudo, não é estranha essa onda. E os 3 atletas aí têm as manobras arrojadas também, esse fator de imprevisibilidade, que é o que eu quero ver em Bells Beach. Eu quero ver a galera sair da zona de conforto. É isso que eu quero ver. Quero ver o bagulho pegar fogo, aquelas manobras icônicas. Eu vou de Iagão, então. 83% pro Iago, 13% pro Ian Gentil, 4% aí pro Ian Gouveia. Bateria de número 5, Ethan Ewing, Seth Muniz e Morgan Siblick. Morgan aí que já foi top do WCT, enfim, convidado do patrocinador e vencedor da triagem. Ó, eu vou de Ethan e Morgan passando essa bateria. Apesar do Seth ser um puta surfista, mas de novo eu vou repetir, cara, o Seth é essa incógnita. Desculpa aí, galera. Igual o Mike Allen DeVolt. Então eu vou de Ethan, obviamente. 91%, caralho, com o Ethan Ewing, desculpa aí o palavrão, galera. 5% com Morgan Siblick e 4% aí com Seth Muniz. Ítalo Ferreira, na bateria número 6, Ítalo Ferreira, Hansi Bukian e Xavier Huxtable, ou o famoso Xavier da Huxtable, velho. Xavier não é estranho para nós, local ali do Pico, conhece bem a onda, surfa muito, mas, desculpa, Ítalo Ferreira e Hansi passando essa nas tijoladas de back. 74% para o Ítalo, 15% para o Hansi e 11% aí para o Xavier. Vamos embora, bateria de número 7, Jack Robinson, Marco Mignot e Ryan Carrinan. Cara, vou com o Jack, mas assim, o Marco é foda, hein, meu? Surfa demais esse cara que ele fez em El Salvador, vencendo as baterias nos últimos minutos e trazendo essa imprevisibilidade, jogando os aéreos, enfim, doidão ali. Tô curtindo muito aí essa entrada dele, é um cara carismático e essa energia, né? Ah, brasileiro é não sei o quê. Não, cara, todos somos latinos, né? De origem, né? Então, o cara, ele tem isso no sangue dele, também radicado aí uma parte da vida no México, então tem essa coisa ali que ferve no sangue, é para mostrar que quem é frio são os caras, meu irmão. E hoje em dia não tem mais essa coisa de cliente, de energia, nem nada no circuito, mudou muito. Eu vou de Jack passando, e eu acho que o Marco também passa. Se bem que o Ryan, cara, já foi vice-campeão aí, surfa demais, cara. O Ryan pode muito bem vencer essa bateria até esse evento, cara. Ó, 79% com o Jack, 12% com o Marco Mignot, 9% com o Ryan Carrinan. Bateria de número 8, Leonardo Fioravante, Conor O'Leary e DVD. Cara, eu vou botar a surra
Goofy, cara, apesar do Léo gostar muito do surf dele, achar que ele pode quebrar, tá vindo num ano interessante, eu vou botar DVD para passar em primeiro. 74% com o Léo, 20% com o Conor e 6% com o DVD. DVD, tijolada na orelha, meu irmão. Debulha essa porra e mete uns aéreos no meio desse rolê. Bateria de número 9, outra bateria com 2 brasileiros. Esse é o lance da gente ter muito atleta no circuito. É bom, mas é ruim porque a gente cai em várias baterias juntos, se cruza em outros rounds mais pra frente. Faz parte, galera, né? Dominar o circuito tem esse preço. Miguel, Jake e Alejo, né? Miguel Pupo, Jake Marshall, Alejo Muniz. Para mim, uma das melhores baterias em termos de experiência nesse tipo de onda e de atletas com uma linha refinada e um estilo refinado. Cara, eu vou botar o Alejo para passar essa bateria com o Miguel, mas qualquer um pode vencer. O Jake também é muito perigoso nessas ondas, né? Tanto que tá no meu fantasy ali. Eu vou botar o Alejo para passar essa bateria, vou contrariar meu próprio fantasy. E o Miguel também. 8%. Eita, os caras são foda, hein? Ó, 52% com o Miguel. Bora, Miguel. Ó, que sensacional. A galera já vem do backside comendo. 40% aí com o Jake e 8% com o Alejo. Eu acredito muito no Alejo por causa daquilo que eu falei antes dele conseguir mixar aquelas pauladas dele também com a mão na borda, jogando o aéreo, que seria um aéreo com a mão na borda, jogando a rabeta pro alto. E os snaps também, a linha é muito importante aí, mas acho que o Miguel e o Jake também são foda. Que bateria legal, você vê como é que a galera tá pensando aí. Bateria de número 10, Filipinho, cara, Felipe Toledo, Joe Vogan e Alan Cleland, puta bateria, legal pra caramba também, um belo mix aí de regular footers. Quero ver como é que o Joe e o Alan vão se comportar aí, principalmente, e Filipinho, óbvio, na cabeça, vambora. 76% com o Felipe Toledo, 13% com o Joe Vogan e 11% com o Alan Cleland. Vamos, Felipe. Sem medo, Toledo. Destrói aí todo mundo. Bateria de número 11. Canoa Igarashi, Griffin Colapinto e Jackson Bunt. Jackson aí tem surpreendido muito. Canoa fazendo suas cagadas, né? A gente teve a bateria ali com o Crosby Colapinto. O Crosby muito inteligente, né? Conseguiu vencer uma bateria usando do livro de regras ali, de novo para dizer que não é só brasileiro que faz isso, né? Tá aí os gringos também aprendendo aí, isso é competição, caralho. E usando isso, o Canoa deve ter ficado pistola total, mas os caras são brother. E o Griff, cara, que tá ali, né? Não sabemos ainda para que veio em 2025, né? Para que ele veio aí? Veio, talvez, será que ele vai voltar para o CS? Vai ter aquele retorno para o CT? O que tá pegando aí, né? E é uma coisa que, assim, às vezes eu fico pensando, é um cara que tem uma parceria de muito tempo com um shaper foda, que é o Matt Biolos, da Lost. Será que é o equipamento? E um atleta desse trocaria de equipamento depois de uma parceria de tantos anos? Ou são outros fatores, né? Fica esse questionamento que com certeza talvez esteja passando na cabeça dele. Vamos ver o que é. Canoa também buscando seu puta resultado. E o Jackson Bunt, cara, vindo numa temporada de Hulk muito boa. Estou muito surpreso com o surf dele. É um Kalani Robb aí com o Medina. Na verdade, o Medina tem um pouco de Kalani Robb, mas eu diria que é o Kalani Robb dessa geração. Tem as manobras radicais, tem tudo, tem linha, tem estilo. Pode ter um puta resultado. Eu vou colocar, pelo nível de competição que está nesse ano e pela fúria, eu vou colocar o Canoa, mas acho que o Canoa e o Griff passam, mas não me surpreenderia com o Jackson, com as manobras progressivas aí, surpreendendo a todos nós e levando essa bateria. 64% para o Griff, 28% para o Canoa, 8% aí para o Jackson Bunt. Última bateria desse primeiro round, bateria de número 12, Cole Hauschman, já venceu essa etapa, Matthew McGillivray, depois do vice-campeonato lá, essa final 100% sul-africana, vindo para uma direita de novo, e o Liam O'Brien também, outro surfista foda aí em direita. Cara, eu vou colocar o Matthew pelo momento, e eu acho que o Liam também passa. O Cole tem tido, às vezes, em alguns momentos, essa, entre aspas, essa sorte aí para passar algumas baterias, entende? Mas ainda não enxerguei muito para que ele veio, não vi esses aéreos estratosféricos, não vi o que ele está agregando. Ele tem muito power, é um surfista de power mesmo, mas assim, tem uma linha muito boa, excelente surfista, não tenho o que falar, mas eu espero mais, cara, de verdade, estou esperando ainda. Quem tem me surpreendido, por exemplo, ao contrário de ter trazido sempre elementos progressivos e a mais o inesperado, é o Matthew McGillivray, cara, jogando aqueles puta aéreo doido na junção. Então vou de Matthew com o Liam, mas vamos lá. Olha lá, a galera já está enxergando a mesma coisa. 42% para o Matthew, empatado com o Cole Hauschman com 42% e o Liam O'Brien aí com 16%. Então é isso, galera. Essa etapa vai ter início já agora no dia 18. Lembrando, estamos na Austrália, então é tudo ao contrário.
Tá? A primeira chamada vai ser no dia 17, então a gente vai ter o Down Patrol aí na madrugada, vai ser comando da madrugada. Então vocês estejam preparados aí para perder o sono, vai ter que realmente acompanhar, vai ter muita gente aí assistindo depois o Hit Analyzer, enfim, tendo que ver o resumão do dia. Queria pedir para vocês, principalmente, para continuar seguindo aí o Vamos Falar de Surf, né? Seja na plataforma de áudio, seja no Instagram, seja no TikTok. Também agora tem um canal do YouTube do @Vamos Falar de Surf. Estou sempre tentando, assim, sempre que possível, né, colocar o máximo de material possível. Eu tento também sempre nos stories, eu sigo muitas páginas de surf ao redor do mundo, tanto Instagram como sites, blogs e outros podcasts e tudo mais. Eu tento sempre colocar ali alguma informação para vocês e postar coisas de sites que eu acho interessantes, vídeos antigos, enfim, coisas nessa linha. Então, eu espero que vocês curtam o conteúdo que eu venho colocando lá, que vocês curtam bastante também. Eu vou tentar, assim, sempre indicar alguma coisa diferente, tá? Então, eu espero que vocês consigam acompanhar. Mas é isso, galera. Então, eu agradeço novamente a audiência de vocês. Peço desculpas novamente para quem fica esperando aí por não ter feito a pré-análise de El Salvador, mas estamos aqui. A de Bel está entregue. Agora a gente vem numa sequência porrada aí. Tem corte no meio. Na torcida total tem que ser para os brasileiros terem bons resultados. Não necessariamente a vitória, mas para que a galera consiga realmente se manter no WCT. Torcida muito grande aí também para a Luana, né? Nossa cavaleira solitária aí, nossa amazona solitária no feminino, torcendo muito mesmo. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. A gente se vê no próximo e aloha! Até mais!